Olá, queridos, boa noite a todos, graça e paz. Que bom poder estar com você aqui nessa noite em mais uma quarta de vida. Queria aproveitar e convidar você que está aí pertinho de alguém, te convida para estarmos juntos nesses poucos minutos que vamos estar aqui compartilhando da palavra de Deus e orando juntos. Amém? Você também, à medida que você vai entrando, pega esse link, compartilha com o maior número de pessoas possível, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí com o seu amigo, com o seu familiar, aquela pessoa que o Senhor sinalizar no seu coração. Amém? Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, quero aproveitar e convidar você a fazer isso. Amém? E ativar o sininho, porque sempre que entrar um conteúdo novo, você vai ser notificado, você vai ser avisado. Amém? Você que também deseja conhecer mais acerca da nossa comunidade, nós temos o nosso Instagram. Lá, boa parte das programações têm sido divulgadas. Tudo aquilo que acontece em nosso meio também, a gente tenta atualizar da melhor forma possível, que é o Comunidade_CG. Amém, amados? Nessa noite eu quero me debruçar sobre algo que a palavra de Deus nos traz como realidade, e eu e você nós não podemos estar alheios a isso, porque eu sei que o Senhor tem muita coisa boa para liberar sobre nós, sobre a nossa casa, e nós não podemos ficar ignorantes quanto a esse assunto. Amém? Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, Isaías capítulo 53. É um texto bastante conhecido, em que o profeta Isaías ele vai falar acerca daquilo que o Senhor Jesus não apenas representou, mas fez em nosso lugar. Amém? A palavra do Senhor diz em Isaías 53, a partir do versículo 4, exatamente assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Queridos, esse texto é bastante conhecido e eu tenho certeza que você já deve ter lido ele, visto mensagens, pregações em cima dele, mas muitas vezes eu e você, nós olhamos apenas a obra maravilhosa que Cristo fez por nós, nós nos emocionamos, nós nos sensibilizamos, nós entendemos e compreendemos o plano maravilhoso e perfeito de Deus para nos resgatar e nos salvar. Mas deixa eu dizer uma realidade para você. Eu e você, nós precisamos viver a vontade plena de Deus na nossa vida. E não é apenas em uma área. Embora o Senhor, através da sua preciosa palavra, nos traz como plano maior, como plano perfeito, o nosso resgate para que nós não venhamos passar a eternidade longe dele, eu e você nós precisamos entender que Deus, no seu plano, no seu pacote da salvação, traz consigo uma série de outras realidades, uma série de outras bênçãos que eu e você, por falta de conhecimento, muitas vezes nós não usufruímos. A palavra do Senhor fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando o profeta Oséias traz essa revelação, ele está tratando diretamente com aquelas pessoas que tinham conhecimento de Deus, mas o desprezaram, mas deixaram de lado. Então não é apenas a questão da ignorância. É quando eu e você nós negligenciamos a palavra. E eu e você nós precisamos estar atentos e nos expor a essas verdades, para que eu e você nós possamos viver aquilo que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele vence não somente, o ladrão vence não somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus nos veio para nos dar vida e vida em abundância. Por que eu e você nós não temos experimentado uma vida em abundância nas áreas da nossa vida? Por que eu e você, às vezes a gente consegue vencer em determinados aspectos da nossa vida, mas em outros parece que a gente está capenga, parece que a gente não consegue romper, parece que a gente não avança? Então eu e você nós precisamos identificar essas áreas, eu e você nós precisamos parar e olhar, isso que está acontecendo na minha vida é da vontade de Deus? Isso que está acontecendo na minha vida, na minha família, é isso que estabelece o plano perfeito de Deus para minha família? Eu e você, nós precisamos olhar de acordo com a palavra. A palavra é o nosso espelho. Então, se nós não estamos vivendo uma realidade, ou ao menos ainda de acordo com a palavra, eu e você, nós precisamos adquirir uma postura no nosso coração. E essa postura é a postura que vai estabelecer a quebra das maldições.
Pastor, o que é a quebra da maldição? Entenda que quando eu e você nós olhamos aqui a mensagem de Isaías 53, nós vemos que uma série de coisas Cristo carregou sobre si na cruz do Calvário. Uma série de coisas Cristo ocupou o meu e o seu lugar. Ele levou sobre si a minha e a sua culpa. Ele morreu a minha e a sua morte. E ele consigo carregou todo tipo de enfermidade, todo tipo de dor, todo tipo de castigo e todo tipo de maldição, querido. Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Então, o que é a maldição? A maldição, em palavras simples, é o mal em ação. Então, se o mal está em ação na minha e na sua vida, primeiro eu preciso ter a seguinte consciência. Deus é o nosso Pai e nos ama. E Ele não deseja que eu e você nós venhamos estar experimentando mal em nossas vidas. Então Deus, Ele não quer que eu e você nós venhamos estar passando por maldições. E eu e você nós precisamos quebrar esses ciclos de maldições. E aqui eu quero trazer algumas realidades em poucos minutos sobre isso. E eu e você nós precisamos primeiramente, queridos, ter uma postura. E que postura é essa? Eu consigo olhar aqui alguma realidade que vai estabelecer essa quebra dessa ação maligna nas nossas vidas. E aqui eu estabeleci 3 coisas que são extremamente importantes para que eu e você nós precisamos nos debruçar e ter acesso a esse plano perfeito de Deus na nossa vida. Entenda que a primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer é conhecer a palavra, de modo que essa palavra, se eu e você nós não estamos vivendo ela, eu preciso me posicionar de uma forma inconformada. Eu preciso me revoltar, não contra as pessoas, não contra Deus, não contra a igreja. Eu preciso me revoltar contra a situação. Eu preciso me revoltar contra a maldição. Porque eu e você, nós precisamos olhar pelo crivo da palavra e dizer, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu pudesse viver essa vida que eu tenho vivido hoje? Então eu e você, nós precisamos conhecer a palavra, nos alimentar dessa palavra, buscar conhecimento. E eu e você, nós precisamos, queridos, nessa perspectiva de conhecimento, não apenas se satisfazer com o nível de descobertas que eu e você nós temos. Nós precisamos fazer aquilo que Josué ele recebeu como instrução de Deus, meditar nessa palavra de dia e de noite. Se eu e você nós estamos passando por uma maldição que diz respeito à área da saúde, se eu e você corriqueiramente nós estamos passando por enfermidades, se eu e você nós estamos passando por um cenário que não é aquilo que o Senhor conquistou para mim, para você, que foi saúde divina, em todas as esferas do nosso ser, saúde no físico, sim, saúde na alma e saúde no espírito, nas dimensões do nosso ser. Deus deseja que eu e você nós sejamos saudáveis. Ou você deseja que o seu filho, você que é pai e mãe, esteja enfermo. Da mesma forma como nós somos seres naturais, desejamos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então eu e você nós precisamos ter esse conhecimento. Deus quer que eu e você nós nos encontremos sãos. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos curar. Então como é que eu vou ter esse conhecimento? Lendo a palavra, meditando nessa palavra. E se eu e você nós estamos passando por um momento em que nós nos encontramos enfermos, passando por essa situação, eu e você nós precisamos meditar na palavra, principalmente nos textos da palavra que falam sobre cura. Nos textos da palavra que revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Textos como esse, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Eu e você, nós precisamos olhar, por exemplo, relatos de milagres de cura. Em determinado momento, um homem perguntou a Jesus, se tu quiseres, Senhor, eu posso ser curado, eu posso ser limpo. E Jesus olha para ele e diz, sim, eu quero. E aquele homem é curado. A palavra do Senhor fala através do apóstolo Paulo, querido. Tudo que é de boa fama, tudo que a palavra do Senhor nos traz como realidade, se nisso há algum louvor, é nessas coisas que eu e você nós precisamos pensar. Eu e você nós precisamos pensar nas promessas, nos planos de Deus para a nossa vida, naquilo que o Senhor tem como certeza e como conquistou para nós. E eu e você nós precisamos pensar nisso. Eu sei que quando eu e você nós estamos passando por uma dificuldade,
É comum, naturalmente falando, a gente tirar o foco das coisas, das realidades divinas. Mas eu e você, nós precisamos condicionar a nossa mente à palavra, à realidade da palavra, pensar naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. É aquilo que está escrito através do profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 23. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. E nessa visão eu me estabelecer, nessa visão eu entender, existe cura para mim, existe libertação para mim, existe salvação para mim, para minha casa. Existe liberdade financeira para mim, para minha casa. Existe provisão do céu. E você que está ouvindo isso agora, nessa noite, entenda isso. É da vontade de Deus que haja restauração e transformação. É da vontade de Deus que esse ciclo de maldições quebre-se na sua vida. Talvez você assumiu como realidade palavras que as pessoas lançaram, que você não iria prosperar, que você ia repetir os mesmos ciclos dos seus antepassados. Ei, você é o único responsável em aceitar isso ou não na sua vida. Então eu preciso me revoltar contra essa situação. Como está escrito, o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse sistema do mundo. O mundo quer fazer com que eu e você nós não venhamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, querido. Eu e você nós precisamos não nos conformar, não aceitar. Eu e você nós precisamos nos posicionar. E essa primeira coisa é a posição do pensamento. É a posição do conhecimento. Eu quero viver a palavra de Deus. Se Deus tem para mim, eu quero isso. Amém? Você está aí? Quantos querem isso? Diga amém. Comenta aí. Eu quero. Eu recebo no nome de Jesus. Querido, a primeira posição para que eu e você nós venhamos quebrar esses ciclos de maldições na nossa vida é uma posição interior. É uma posição que envolve um pensamento, é uma posição que envolve uma postura de fé e crença na palavra do Senhor. Mas a segunda posição, queridos, que eu e você nós precisamos fazer é uma posição de comportamento, de atitudes. O que é que está ao meu alcance fazer para quebrar esse ciclo? Talvez eu e você nós precisamos trabalhar o nosso caráter. Em muitos casos, eu e você nós temos falado demais. Muitas vezes eu e você nós temos cedido à murmuração. Quantas vezes eu e você nós temos cedido os nossos lábios à fofoca. Muitas vezes eu e você nós temos falado demais quando a gente deveria calar-se. Ou muitas vezes eu e você nós temos assumido uma postura omissa e não temos falado ou não temos assumido aquilo que nós precisávamos fazer, como talvez sacerdote do nosso lar, ou talvez você mulher como o seu papel como edificadora do seu lar. Eu e você nós precisamos ocupar os nossos papéis. Eu e você nós precisamos agir. Não há como eu e você nós vencermos ciclos de maldições na nossa vida se a gente ficar de braços cruzados. A maior prova é que Jesus morreu na cruz de braços abertos para provar para mim e para você que eu e você nós não podemos viver uma vida cristã de braços cruzados. Eu e você nós precisamos arregaçar as nossas mangas e agir. E muitas vezes essa ação, querido, não é uma ação espiritual, é uma ação simples. É uma postura de fé, é uma postura de atitude. Não há como eu e você nós não querer experimentar uma cura divina, uma libertação financeira, uma provisão de Deus, e eu continuo fazendo as mesmas coisas e querendo forçar Deus a fazer algo diferente. Eu e você nós vamos colher as mesmas coisas se estivermos semeando as mesmas sementes. Eu e você nós precisamos mudar o modo como nós temos agido, o modo como nós temos nos comportado. Eu e você nós precisamos exercitar e voltar a assumir uma postura de cristão. Voltar a assumir a nossa postura de práticas das nossas disciplinas espirituais. Se eu e você a gente não ora, se eu e você a gente não busca a Deus, não lê a palavra, se eu e você a gente não frequenta um culto, para de congregar, queridos, como é que eu e você a gente vai querer mudança? A sua atitude está dizendo o contrário. Eu e você, a cada dia mais, principalmente nesses momentos de adversidade, nesses momentos onde a maldição quer entrar na nossa casa, eu e você nós precisamos fechar a porta para ela e dizer, aqui não. Aqui não, aqui reina a palavra de Deus, aqui reina a presença de Deus. Então são as atitudes, são as posturas. As pessoas olham para mim e para você e conseguem enxergar alguém que reflete a Cristo?
Então eu e você, nós precisamos moldar e mudar o nosso caráter, se converter. Eu e você, nós talvez precisamos jogar água fria na cara e começar a ter vergonha do evangelho, do tipo de evangelho que eu e você nós temos vivido. Porque as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Não adianta falar bonito, não adianta se vestir bonito, se eu e você nós continuamos sendo pessoas hipócritas. Eu e você, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Eu aposto com você, queridos. Eu convido você a experimentar isso. Se você condicionar a sua mente, voltando-se para a palavra de todo o seu coração, e agir de acordo com aquilo que cabe a mim e a você agir, a palavra de Deus vai funcionar na sua vida. A palavra de Deus vai funcionar na sua casa. Pastor, ainda não aconteceu, mas você está fazendo a sua parte. A realização do milagre é com Deus. Não é você que opera o milagre. Não é você, querido, que quebra a maldição. Você assume a postura e o resultado Deus estabelece. Porque é da vontade de Deus te abençoar. É da vontade de Deus te libertar. É da vontade de Deus te sarar. Toda sorte de bênçãos já foram liberadas para mim e para você nas regiões celestiais. Como elas chegam e se tornam acessíveis a mim e a você? Se eu e você a gente querer. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Você quer? Beleza. Amém. Isso é um posicionamento. Mas se me ouvirdes, qual é a direção que o Senhor tem estabelecido para a tua vida e você tem relutado até hoje? Qual é o orgulho que você precisa engolir? O que é que você precisa assumir como postura verdadeira? Para de ser criança na fé. Você quer mudança? Você quer resultado de Deus? Você quer bênção de Deus? Que Deus quer te abençoar. Mas qual é a tua contrapartida? O que é que você está fazendo para isso? Talvez aquilo que você simplesmente precisa é: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu estou aqui disponível a viver a tua vontade. Me ensina, me ajuda, me fortalece. Sozinho eu não consigo. Essa postura, querido, revela que você quer mudança. E Deus vai te honrar, Deus vai te instruir, Deus vai te revelar coisas que você precisa abrir mão, Deus vai te revelar amizades que você precisa descartar da tua vida, Deus vai revelar coisas, ciclos de amizade que você precisa deixar. Eu e você, nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos ficar ao lado dos escarnecedores. Nós não podemos ficar, não há aliança. Não há aliança, querido, entre a luz e as trevas. Se é uma pessoa que só fala mal, querido, de você, que não te agrega, quando você sai perto dela, só traz mais confusão, só traz mais disse-me-disse, discórdia, confusão, calúnia. Só tem coisa mal para falar, querido. Você está fazendo mal para você mesmo. E essa não é a vontade de Deus para você. E a terceira e última coisa, querido, que eu e você nós precisamos fazer é persistir, é permanecer, é continuar até que aconteça. A primeira é uma posição interior, uma posição de mente, de conhecimento, de pensamento. Nutrir-se com a palavra, com esses bons pensamentos, com as promessas de Deus. A segunda é uma postura de atitude, de posicionamento, de caráter, de atitudes, de ações. E a terceira e última coisa, para que eu e você nós venhamos vencer esses ciclos de maldições, é que eu e você, nós precisamos permanecer e persistir, mesmo que diante dos nossos olhos os resultados ainda não tenham chegado. Mas pelos nossos olhos da fé, aqui dentro há uma convicção. A cura já chegou, a libertação já chegou, a provisão já chegou e eu vou continuar tomando as minhas atitudes, tomando os meus pensamentos, me abastecendo da palavra. Eu vou perseverar até o fim. E a palavra do Senhor declara que aqueles que são fiéis até o fim receberão a coroa da vida. São aqueles que permanecem, são aqueles que perseveram. São aqueles que continuam, mesmo quando os olhos naturais querem nos confundir. Eles continuam avançando, eles continuam com seu posicionamento, eles continuam com suas atitudes. Vai surgir, queridos, muitas situações para querer fazer com que você retroceda. Vai surgir muitas vozes querendo fazer com que você venha desistir, abrir mão do teu chamado, abrir mão da igreja. E você não pode dar ouvido a essas vozes. Ouça a voz do Espírito Santo dizer: continue, filho meu, continue, filha minha. Vai dar certo. A salvação da tua casa é garantida. A restauração do teu casamento é garantida. Existe cura para você hoje.
Amém? E era essa palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Eu sei que cada um de você que está me acompanhando nesse momento vai me acompanhar em outro momento em que esse vídeo chegar a você. Tem experimentado as realidades que talvez os cenários sejam os mais improváveis. Talvez você tenha recebido diagnósticos que te desenganaram. Talvez o desânimo tenha batido a tua porta e você deixou de acreditar. Mas se você está me acompanhando nesse instante é porque Deus permitiu para que você volte a crer, volte a acreditar, volte a entender que os planos de Deus para a sua vida, eles são irrevogáveis. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você tentou. Em Deus, sempre nós vamos encontrar a força e o respaldo para recomeçar. Amém? E eu quero nesse instante convidar você a orar comigo. Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Perceba que o título dessa mensagem fala oração poderosa para quebrar maldições. Mas não é apenas oração. Você entendeu esses 3 passos. Mas eu quero orar com você em concordância com a palavra. Não há como eu e você, queridos, nós orarmos de acordo com a palavra e não acontecer. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Batam e a porta vai ser aberta. Amém? Eu não sei qual é a maldição que talvez tenha reinado nesses dias, mas elas vão cair por terra no nome de Jesus. Toda ação maligna, ela não pode resistir. Nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar. A palavra do Senhor nos garante isso, que praga nenhuma chegará na nossa casa, chegará na nossa tenda. Nenhum mal, querido, nada, absolutamente nada nos causará dano. Você pode inclinar os seus olhos comigo? Vamos orar nesse instante. Amado Deus, nesse momento eu oro por cada coração que me ouve nesse instante. Ó Deus, eu sei, Pai, que existem princípios para que a maldição ela não reine, para que a maldição seja quebrada. Ajuda, Senhor, cada um deles a entenderem, Senhor, o seu devido papel, como proceder, como se posicionar. No pensamento, no conhecimento da Tua Palavra, nas ações, nas posturas que eles precisam, Senhor. Ó Deus, começar a semear a partir de hoje e também na persistência e na permanência nos Teus caminhos. Mas nesse instante eu quero orar, Senhor, não apenas para que eles consigam, Senhor, ó Deus, ter essa mudança completa, Senhor, ó Pai, de atitude e ter acesso a toda boa dádiva, a todo dom perfeito que vem de Ti. Mas eu quero orar nesse instante por uma intervenção especial. Eu quero orar por cada pessoa que se encontra enferma nesse instante. Eu quero orar e liberar uma palavra de cura divina alcançando agora. Eu anulo, no nome que é sobre todo nome, todo mal que está operando nessa vida, nessa família, nessa casa. Eu declaro a paz do Senhor invadindo todo esse ambiente. Uma atmosfera de transformação, uma atmosfera de cura. Eu oro segundo a palavra do Senhor, que declara que toda enfermidade o Senhor já levou. Todas as doenças ficaram lá na cruz do Calvário. E não há um nome maior do que o nome de Jesus. E o nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus está acima até mesmo daqueles diagnósticos que não têm nome. Por isso, nesse momento, eu oro. Oro por cada pessoa que me acompanha nesse instante. Saúde divina agora, alcançando, tocando, restaurando cada célula do corpo dessa pessoa agora, no nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo mal, eu amaldiçoo toda enfermidade e ordeno que toda obra maligna seja desfeita agora, independente da causa. Eu declaro desfeito toda obra maligna no nome de Jesus. Declaro desfeito todo o trabalho, toda obra satânica de feitiçaria. Eu declaro quebrada, caída por terra em nome de Jesus. Eu declaro anulada toda palavra de miséria, toda palavra de discórdia. Eu declaro anulada em nome de Jesus toda palavra lançada como semente. Eu declaro elas caindo por terra, cada uma delas no nome de Jesus agora. Eu declaro vida, eu profetizo restauração alcançando cada um dos meus irmãos que me acompanham nesse instante. Eu declaro portas abertas, provisão do Senhor alcançando, celeiros cheios, cumprimento dos compromissos. Cada um dos meus irmãos que me acompanham nesse instante, principalmente aqueles que têm sido fiéis no que diz respeito à obra do Senhor, sendo honrados com seus dons, com seus talentos,
sendo honrados com o seu compromisso com os dízimos e com as ofertas. Pai, nesse instante eu oro, eu repreendo todo o mal e ministro a prosperidade do Senhor, alcançando cada filho e cada filha tua nesse instante. Eu ministro sobre a restauração dos lares. Eu oro em nome de Jesus, casamentos restaurados, famílias restauradas, filhos no altar, coração dos pais inclinados aos filhos e dos filhos aos pais. Eu ministro a palavra do Senhor, ministro a bênção. Que a paz, Senhor, seja com cada um dos que me acompanham nesse instante e que eles possam ver para o resultado disso e testemunhem para a tua glória, para o teu louvor. Assim eu oro, quebrando toda e qualquer maldição. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Recebam dessa cura, recebam dessa palavra. Pega essas instruções e começa a aplicar isso na tua vida. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo, porque eu creio que muitas coisas foram desatadas nessa noite na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Até nossos próximos encontros. Se prepare para estar conosco nos nossos cultos, na nossa conferência de jovens final do mês e no nosso imersão. Se você deseja experimentar de um mergulho profundo em Deus, faz já a tua inscrição. E eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor tem reservado para esse dia, 7 de setembro. Coloca na tua agenda, garante a tua vaga. Vamos estar juntos, recebendo de Deus nesse dia. Amém? Sua noite seja abençoada, tranquila, sonos reparadores no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.